Olá, seja muito bem-vindo a mais um MBcast, eu sou o Lucas. Seja bem-vindo a esse bate-papo que o Mundo Bíblico tenta trazer para abençoar a sua vida, o seu ministério e principalmente trazer informação para você que é aluno, que nos acompanha, para você que não é aluno. Eu quero lembrar que esse conteúdo vai ficar gravado aqui no nosso canal. E já lembre-se, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Se você gosta desse assunto, assista até o final, deixe seu comentário, que vai ser sempre muito importante. O tema desse MBcast, ele é um tema um pouco mais desafiador de conversar. E a gente trouxe uma pessoa especial para falar sobre esse assunto, que é fé e política, né? Se é possível, sim, conciliar esses dois assuntos tão polêmicos que ainda é muito tabu na igreja. E para isso eu trouxe o pastor Jair, que é vereador aqui em Criciúma, pastor da Igreja Quadrangular há muitos anos, né, pastor? 30 e alguns anos, né? 37 anos. Já é um pouquinho de tempo já, né, pastor? E trazer aqui para perto. Isso, pode trazer aqui. Opa. Pode puxar, caso queira se encostar aqui, tá? Tá ok. E, pastor, seja muito bem-vindo, obrigado pelo tempo do senhor, né? A gente vai poder bater um papinho aqui e se apresenta pro pessoal quem é o pastor Jair. Então, eu primeiro quero agradecer pelo convite. É isso, a gente que é grato. Prazer em conhecer o Lucas aqui, pessoalmente. Obrigado. O Mundo Bíblico, enfim. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês e, Obrigado, sem dúvida pastor. nenhuma, falar um pouquinho dessa questão política. Eu gosto dessa área, né? Por isso que eu estou ali também. Apesar da minha maior paixão é o ministério, né? Estou como pastor já indo para 30 anos de ministério, na verdade 32 anos de ministério. Então, a gente é apaixonado pelas coisas do Senhor, pela igreja, pela obra de Deus, enfim. Mas também via a necessidade nessa questão de estar inserido, né? Participar ativamente da política como vereador. Como eu falei para ti, me converti em 84, 1984, com 19 anos de idade. Como é que foi a conversão do senhor naquela época? Então, a minha conversão se deu justamente numa vigília. Tu acredita? Numa vigília, que legal. Quando se fala em vigília, se fala de oração, de sim, período de noite, a madrugada inteira, né? E eu antes de conhecer a Cristo, eu era uma pessoa bem mundana mesmo, né? Eu era viciado, tinha problema com drogas, com álcool. E um amigo meu me convidou para ir na vigília, fui eu e mais 6. Mas a gente foi com o intuito, a gente sabia que tinha bastante menina lá. Então a intenção nossa era paquerar as meninas, era outra. E chegando lá, e todos nós, eu e mais esses 6, todos eram viciados mesmo, né? Na época não era muito cocaína, mas era mais maconha mesmo, né? E álcool em si, né? E a gente foi para a vigília, nós todos, começou às 11 horas da noite e terminou às 6 horas da manhã. E a gente foi lá e via aqueles jovens, eram bastante jovens, orando, e eles falavam em línguas estranhas, e aquilo me atraía. Eu olhava para eles, eles tinham uma afeição de alegria e eu não era feliz. Que interessante. Né? E aí, se eu fiz uma oração, Lucas, naquela vigília, foi essa oração, que eu gostaria de ser como um daqueles jovens. E aí, no final, saímos dali, dos 7 que foram, apenas 2 voltaram, eu e outro, para o culto à noite que eles convidaram nós. Aí, quando chegamos no culto, o pastor falou a respeito de Jesus, do quanto Jesus nos amava, se tinha alguém ali que queria aceitar a Cristo como Salvador e Senhor. Então eu e outro amigo viemos então para frente aceitar Jesus. Isso foi em setembro de 1984. Então a partir dali a minha vida deu uma mudada tremenda, né? Depois de 3 meses que eu fui perceber que eu não precisava mais de álcool, não precisava mais de drogas. Conversão mesmo, né? Um novo nascimento e batismo do Espírito Santo, buscar Deus. Eu me converti numa época em que a gente orava só de madrugada, buscava Deus, fazia evangelismo nos trilhos, né? Nossa, que legal, pastor. Sou de Joinville, natural de Joinville, então meu início de conversão foi ali, o meu também chamado para o ministério. Foi ainda em 84, havia aceitado a Cristo, e em janeiro foi um congresso de jovens em São Paulo. Eu todo empolgado nesse congresso, fui lá. E foi lá que Deus, no último dia do congresso, foi que Deus me chamou para o ministério.
eu acredito que eu fui arrebatado, né? Porque eu me vi no céu. Nossa. Eu vi o Senhor, não vi o rosto de Jesus, mas eu vi algo que ele entregava em minhas mãos como se fosse um diploma. Eu era novo convertido, né? Então, uma das coisas que ele falou para mim era: apacenta as minhas ovelhas. Então, isso foi em janeiro de 1985, 84. Que lindo, pastor. Em 85, o Senhor me chamou para o ministério e eu fiquei me preparando. 85, 86. Em 87, aí eu tinha feito o curso de teologia em Joinville, e aí eu fui consagrado a obreiro. Tem uma hierarquia dentro da igreja quadrangular. Sim. Vem para obreiro, vem aspirante, ministro. Fui consagrado a obreiro e também fui, em seguida, consagrado a pastor, auxiliar. E a partir daí comecei o ministério. Em 90 eu assumi a primeira igreja, que foi aqui no sul, em Jaguaruna. Em Jaguaruna? Jaguaruna, minha primeira igreja. Quer dizer, não era igreja, né? Eu achei que era uma igreja quando falava, né? E cheguei ali em Jaguaruna e eu assumi numa casa. Meia dúzia de pessoas não ali? Tinha meia dúzia. Não tinha? Era eu, minha esposa, o Lucas, né, meu filho mais velho. Na época tinha 2 aninhos. E um casal que estava ali na casa. Era o casal e mais as suas 2 filhinhas. Sim. Nós estávamos... Hoje é uma célula, né? Uma célula desse tamanho, exatamente. Né? E dali começou, aí depois a gente adquiriu o terreno, construímos igreja, e daí a gente começou o ministério. Aqui, vim para Tubarão, depois de Tubarão fui para Capivari fui para São Paulo voltei para Joinville e Jaraguá do Sul. Rodou bastante. E agora estou em Criciúma, vai fazer 10 anos agora. O senhor é pastor aqui na Quadrangular, são 10 anos. 10 anos em Criciúma. Eu sou pastor e sou presidente da igreja quadrangular aqui. Nós temos 32 igrejas em Criciúma. Nossa, e bastante. Temos 150 igrejas aqui no sul, que eu sou coordenador metropolitano, de Paulo Lopes até aqui Passo de Torres. Passo de Torres. Toda a região sul de Santa Catarina. Toda a região sul. Nós temos em torno de 150 igrejas. Nossa, pastor, é muita coisa. É bastante coisa. Então são décadas de ministério, né? E ainda é o vereador da cidade de Criciúma, Santa Catarina. Então, ser vereador, Lucas, foi algo assim, eu orei muito, viu? No sentido de que essa questão de entrar na política é um tabu no meio evangélico e também não é diferente dentro da igreja quadrangular. Havia uma resistência enorme de o pastor estar na política, né? Sim. Mas quando eu me candidatei em 2016 para vereador aqui em Criciúma, eu tinha em mente algo que era com relação às crianças, a área de educação aqui do município. Que legal. Por quê? Porque havia na época um projeto a nível nacional, estava em tramitação no Congresso Nacional a respeito de ideologia de gênero. Isso surgiu também em vários municípios aqui da região sul, por exemplo, Içara aprovou ideologia de gênero, e Criciúma era uma preocupação minha, então eu fui para a política com o intento de barrar esse projeto em Criciúma. E graças a Deus... Isso é um voto oposto a essa imposição. Né? A ideologia de gênero, para quem não sabe, né, as pessoas que estão aí nos assistindo e ouvindo, ideologia de gênero é dizer para uma criança de 4 ou 5 anos de idade, a menina, dizer para ela que ela não é menina ainda, que ela pode ser o que ela quiser no futuro. Dizer para o menino que ele não é menino ainda, que ele pode ser o que ele quiser no futuro. Né? Isso é contradizer o que a Bíblia nos ensina a respeito da criação de homem, mulher, macho e fêmea. Então, essa era nosso objetivo no início lá, de ir para a política defender justamente aqueles que não conseguem se defender. Uma criança de 5 anos de idade... É verdade. É pura, inocente, tudo que tu passa para ela, lá está a informação da sua personalidade. E aí que vem, então, essa geração atual hoje, tão confusa. Tão confusa, ansiosa, tão amedrontada, problemática. Né? Justamente, boa parte dessa por essa confusão que foi gerada na nação brasileira nos últimos 20 anos, principalmente. Sem dúvida. Né? E nós temos essa confusão de personalidade. Nossa, então a intenção, o que despertou o interesse do senhor foi justamente a buscar barrar isso aqui na nossa cidade. Justamente na parte da ideologia. Justamente nessa área de educação das nossas crianças aqui.
A gente faz parte aqui do conselho da cidade também. E era uma preocupação de todos nós aqui, os pastores da cidade, com relação a isto, porque eu fui procurado na época por pais lá de Sara, que estavam aterrorizados porque os seus filhos chegavam em casa questionando o pai a respeito da sua sexualidade. Nossa. Então isso é muito sério. E aí o pai, ele por si só, ele não sabe o que fazer também, né? Então o pai ele vai perguntar pro pastor e o pastor vai orientar o pai naquilo que ele consegue. Só que da onde surgem as leis, as aprovações é justamente na política, né? E aí, é ali que são aprovadas. Né? E justamente, Lucas, essa aí então que era o problema da igreja, porque a igreja ela disse que a política era do diabo, então o que ela fez? Ela se afastou do mundo político. Entregou nas mãos pro diabo a política. Diabo. Ficou sem ninguém ali para defender. Exatamente, né? Aí que tá. Tantas leis hoje que existem, tu vê uma lei recente que está no Congresso Nacional, está em tramitação, Lucas, de uma lei que permite a relação sexual entre pais e filhos. É o incesto na Bíblia. Né? Meu Deus. Agora existe... Meu Deus, vai contra isso. Está lá em tramitação. É daquele deputado federal, Orlando Silva, do PCdoB. Então ele criou uma lei, está em tramitação, de que não é crime o incesto. Ou seja, a relação sexual entre o pai e a sua filha, entre a mãe e o seu filho. Sim. Isso é um absurdo. Se nós, como igreja, se nós não tivermos... Eu não estou falando aqui de pastor estar na política, mas pessoas que têm princípios, pessoas que têm uma formação já firme na palavra de Deus e princípios do Senhor, nós precisamos ter essas pessoas na política justamente para barrar esse tipo de projeto, para defender os valores e os princípios de Deus. A Bíblia, defender a Bíblia, né? Então, também sei que nós, como pastores, a gente tem uma ocupação bem grande com relação à igreja, assistir a igreja. Claro. Mas também a gente não pode se isolar do mundo secular. Nós não somos esse mundo, mas nós estamos aqui. Sem dúvida. Né? Foi o próprio Cristo que falou isso, né? Ele disse assim, Pai, não peço que o tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, na verdade, nós somos o sal da terra. Aí alguém pode dizer assim, Lucas, mas pastor não vai se corromper na política? Exatamente, é a pergunta que eu ia fazer para o senhor. Aí eu pergunto para ti, o pastor, na verdade, ou o pastor, ou qualquer pessoa cristã, ele não precisa entrar na política para ser corrupto. E quando ele se corrompe lá, ele já demonstra o seu caráter. Ele já era corrupto antes. Entendi. Ele só estava esperando uma oportunidade para se manifestar. Exato. Então, na verdade, eu creio muito nesses valores, viu? No caráter de Cristo, na personalidade, na mente de Cristo, no sentido de que você é o sal da terra, você é a luz do mundo. A luz só brilha no meio das trevas. E a gente diz assim, mas a política é justamente lá que nós temos que ter homens e mulheres de Deus com princípios que venham defender, que sejam a luz naquele lugar, que possam trazer a verdade, né, da palavra de Deus ali, a verdade dos valores cristãos na formação de leis. Não adianta depois ficar reclamando, porque fizeram essa lei, mas fizeram essa lei porque não tinha ninguém lá. A gente sempre tenta se isentar da responsabilidade, né? Isso é um problema muito sério. Ô pastor, mas por que o senhor acha que existe tanto preconceito do cristão para que dos membros em si, dos cristãos em si, da gente entrar na política? Por que o senhor acha que existe esse tabu tão grande ainda? Então, é por causa, justamente, viu, o Lucas, nesse conceito que vinha, não é de agora, né? Já vem de anos, a separação entre política e igreja. Essa separação é importante, lógico, que a igreja também não saiba o papel dela, né? Agora, essa separação colocou em xeque nesse sentido também. Então, um cristão não poderia estar inserido no mundo político. Porque a política é do diabo, porque a política é corrupção.
Quer dizer, aí ou você entra, se corrompe, ou você não entra. Né? Exato. E aquele conceito, deles. o cara rouba, mas faz. Quer dizer, cara, isso virou uma normalidade, quer dizer, virou algo rotineiro na vida do cristão. Banal, né? O senso de justiça, de verdade, onde é que está entre nós, né? Então, essa questão de política, a gente está inserido na política, é tão importante que a gente vê lá com relação a Samuel, quando o povo escolheu Saul para governar, para ser o rei na nação. Até então era Samuel, né? Era um profeta, Era o profeta, ele tinha o papel de profeta, de sacerdote e juiz, né? E Israel estava bem governado, porque era um governo teocrático, era Deus através. Mas aí o ser humano pediu, né? A nação de Israel, não, nós queremos um rei. Deus deixou o rei. Agora eles que escolham certo. Deus falou assim, se vocês escolherem errado, vocês vão sofrer a consequência dessa escolha. Porque Deus não escolhe. Quem vota não é Deus, quem vota é o ser humano. Exatamente. Né? Então, o critério nosso na escolha de alguém tem que ser um critério que tenha um caráter, que tenha princípios, né? E valores, que tenha objetivo também. Eu sou pastor, então eu vou entrar na política. Mas qual é o objetivo? Qual é o propósito? Não, porque eu sou pastor. Não tem nada a ver. A gente tem que ir com um pensamento, tem que ir com um propósito, objetivo. O que eu quero fazer na política? O que eu vou dar o meu melhor na política? O que eu posso fazer em favor? Não é da igreja em si. O senhor está lá para representar uma denominação? Não, estou lá para representar a cidade como um todo. É lógico que os princípios, os valores cristãos sempre vão ficar aflorados em mim. Por quê? Porque todo eu vivo mundo isso, tem né? princípio, né? Imagine. Acho que não existe princípio, pessoa sem princípio. Ela tem um bom princípio, ela tem um mau princípio, né? Mas a gente sempre tem um critério de avaliação para tudo na nossa vida, né? E até porque quem está lá hoje na política, ele representa um segmento da sociedade. Sim. Nós temos lá advogados, representa a OAB, os advogados. Tem médicos. Tem médico que representa a área de saúde, né? Os professores a área de educação. Sim. E nós, então, no caso eu estou lá, representando os princípios e valores cristãos. Claro. Né? É a minha área, a área social, que a gente trabalha como igreja, nós já trabalhamos isso a vida toda na área social. Então, a gente estava conversando semana passada com a Bel, e ela falou assim, você sabia que foi a igreja que proporcionou a acessibilidade para o surdo na sociedade? Porque foi a igreja que começou com esse movimento de Libras, ensinar Libras, comunicar para o surdo. Ninguém não tinha isso. Então a igreja ela desempenhou o papel dela muito bem, de incluir o surdo na sociedade. A inclusão, né? social hoje, né? Exatamente. Agora o pessoal, a minoria, a igreja sempre trabalhou com a minoria, com o pobre, com a viúva, com o necessitado, né? Então está escrito na Bíblia, né? Então, exato. Mas é mais uma ignorância nossa, pastor, essa questão da gente estar envolvido na política, o cristão estar envolvido na política? Então, eu penso que o cristão ele precisa estar envolvido. Quando a gente fala de política, a gente fala da sociedade como um todo. Tá. Né? Porque na escola se faz a política dentro da escola. Exato. Nos hospitais é a mesma coisa. Né? Então o cristão não pode fugir disso, se isolar, não existe. Né? Ainda eu pregava domingo na igreja sobre santidade. Né? O que é santidade? Tinha um conceito de ser santo na época dos monges, o isolamento dos mosteiros, dos conventos. Aí descobriram que o pecado também está dentro do ser humano. Então, a santidade é você estar no meio da sociedade sem ser contaminado por ela, pelos pecados, né? Sim. Então, na política é a mesma coisa. Nós podemos estar, imagine só, hoje no judiciário, quando nós falamos na área política, nós falamos também dos 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. No judiciário, hoje, nós precisamos mais que nunca, Lucas, de juízes que tenham princípios em Deus. Nós precisamos de advogados, precisamos de promotores públicos, precisamos de pessoas que carregam em si a essência do cristianismo. Né? Senão nós vamos ter... Hoje, meu Deus, nós estamos num país onde hoje o STF, Supremo Tribunal Federal, vão lá, prende, aí os caras simplesmente com uma canetada liberam o cara. Quer dizer,
Então, que justiça é essa? Não existe justiça. Não né? tem ninguém com princípio cristão ali, bíblico, forte, né? Hoje, graças a Deus, nós temos ali o André Mendonça. Eu Sim, tive que o entrou agora, né? prazer de conhecê-lo pessoalmente, o André Mendonça. É um pastor da igreja presbiteriana, com princípios, com os valores cristãos. Eu converso com o Dr. Guilherme Shelby, que ele é procurador, e é um homem que está brigando. Teve. Ele teve em Criciúma agora? Ele teve 2 vezes em Criciúma. Em Criciúma, mas ultimamente ele não teve. Ele está com uma palestra, eu até conversei com ele, que chama Jesus Não Era Socialista. Puxa, e ele está rodando o Brasil todo e ele defende essa bandeira da educação e ele dá a cara a bater. Então, nós trouxemos ele aqui, foi quando a gente elaborou o projeto Escola Sem Partido. Sim, eu lembro. Ele veio. A gente fez uma audiência pública aqui no Teatro Elias Angeloni, lotou ali, e ele defendendo. Né? E ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, pessoal, vocês precisam entender, vocês pais, vocês professores, que a gente não pode pegar a nossa Bíblia, ir lá e falar assim, olha, aqui tá falando na Bíblia. Ele falou assim, não, a gente tem que pegar o Código Penal que defende, eles protegem a gente, né? É verdade. E o cristão, ele quer chegar lá com a Bíblia, não, mas a Bíblia tá falando que não pode, homem é homem, mulher é mulher. Não, existe lei para isso, é através da lei que a gente vai conseguir fazer justiça, né? Exatamente. E aí o cristão, ele fala, não, mas se a gente se envolver com a política, a gente vai se contaminar. Não é isso, né? A gente precisa entender como funciona o sistema desse mundo, né? É verdade. A gente está ali no 2º mandato, Lucas, e a gente barrou muitas leis aí que eram prejudicial mesmo para nós como igreja. Sim. E também como, assim, principalmente com as crianças, né? Ô, pastor, deixa eu só fazer uma pergunta que talvez seja a pergunta das pessoas que nos ouvem ou nos assistem. Qual é o papel do vereador para a sua cidade? Porque nós temos uma hierarquia de aprovações, né? Certo. Então tem o vereador, tem o deputado federal, o estadual. E qual é a hierarquia para a gente entender a importância para esse próximo semestre que vai entrar, né? Que nós temos presidente, deputado estadual, federal e o senador. Né? Qual é o papel de cada um desses, resumidamente, só para a gente entender essa questão? Então, na ordem de hierarquia, vem primeiro o governo federal, que tem como seu principal o presidente da República. Né? Certo. E aí depois vem o Congresso, que é feito de Câmara Federal, os deputados federais, certo. E o Senado. Os deputados federais, eles são representantes do povo. Certo. O Senado, ele é o representante do Estado. Certo. No contexto de Estado. Uhum. E aí vem, nos estados, o governador também, que é o executivo. Depois os legislativos são os deputados estaduais. Certo. E o Poder Judiciário também, né, nos estados. No município é a mesma coisa. O Poder Executivo é o prefeito, o vice-prefeito. Certo. A Câmara de Vereadores é o legislativo do município. E depois tem o Poder Judiciário. A função nossa como vereador já diz o nome, legislar. É certo. Fazer leis que sejam constitucional, ou seja, não sejam contra a lei nacional e nem estadual. Ok. Sejam de acordo, né? Então, o objetivo é legislar e fiscalizar a ação do executivo. Perfeito. Então, com relação ao dinheiro público. Então, a função do vereador é fiscalizar aonde está sendo colocado o dinheiro público, onde está sendo aplicado, as obras estão sendo feitas, e também legislar. Então, é fiscalizar e legislar é a função do vereador. Então, olha a importância do nosso voto, né? Olha a importância agora que a gente... Olha a responsabilidade que nós temos em mãos para o próximo semestre, né? Olha o poder que nós estamos escolhendo para estar nos representando. Principalmente esse ano, né, Lucas? Esse ano é um ano decisivo para nós como nação brasileira. É uma eleição fundamental, onde nós vamos colocar para governar sobre as nossas vidas, né? O nosso voto é uma autorização de governo sobre nós. É muito sério. É sério demais. Então, quando você coloca alguém para governar, principalmente nós, né, que somos cristãos, colocar alguém que não é cristão para governar sobre a nossa vida é terrível. Nós temos falado, nós cristãos, abrimos o verbo dizendo bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E aí? Deus, ele governa estabelecendo autoridades para governar sobre nós. Sim.
Então é através das autoridades legitimamente constituídas na nação Sim. que Deus governa. Né? São presidentes, são Congresso Nacional, Sim. Câmara Federal, Senado, que é esse ano, né? Para governador e deputados estaduais. Então o nosso olhar nesse ano é um olhar muito, primeiro, de oração. Nós temos que orar muito pela nossa nação, né? Porque está em risco novamente a nossa nação, Lucas, voltar ao aborto novamente, voltar à ideologia de gênero, voltar à corrupção, voltar a essa ditadura, essa falta de liberdade com relação ao cultuar a Deus. Né? Cultuar a Deus, isso é muito importante. Né? Então, esse ano, Lucas, é um ano decisivo. Né? A gente tem que falar isso porque é sumamente importante. Falar de política sem falar nesse ano é impossível, né, Lucas? Até porque essa polarização que está hoje na nação brasileira, direita, esquerda, não é bom isso. Né? Não é salutar, porque a gente convive com... A gente tem que aprender a conviver com todos, né? É verdade. Mas a gente tem que saber qual a diferença, né? Qual a diferença daqueles que defendem os princípios, os valores cristãos, que defende a família, que defende a criança que está lá no feto, que está lá dentro, né? Está sendo construído, ou aquele que quer matar o feto, né? Aquele que quer estabelecer o aborto, aquele que quer acabar com essa geração, as nossas crianças, com ideologia de gênero, aquele que quer liberar a corrupção na nação. Né? Então, exatamente. Essas coisas que a gente tem que colocar na balança. Ô pastor, o senhor como pastor e vereador, quando as pessoas perguntam para o senhor assim, eu acredito que isso acontece muito, né? Pastor, em quem que eu voto? Quem que o senhor indica? Qual que é o critério que o senhor usa para avaliar um candidato? Então, Lucas, o critério maior é o critério primeiro de princípios e valores. Nem todos que estão na igreja, que são candidatos, também têm caráter de Cristo. Né? A gente tem uma pancadinha lá que é... Principalmente no ano de eleição, muitos se apresentam sendo cristão, quando na verdade não tem nenhum valor cristão. Né? E não conhece a Cristo. O seu testemunho, os seus frutos não condizem com a árvore. Né? Que está falando que é, né? Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas procuram a gente procura direcionar justamente para as pessoas que a gente sabe que têm frutos, que já demonstraram que são cristãos de verdade, autêntico, independente de estarem ou não na política. Né? Porque nesse ano de eleição... todo mundo é. É igual criança... Capaz de falar tem línguas estranhas. É igual criança. Fala uma língua estranha diferente mesmo. É língua estranha, é fogo estranho, né? Da onde veio essa língua aí, Santos? É igual criança quando tá chegando perto do Natal. Não, pai, eu fui bem bonzinho, pai. Papai não. Pra ganhar um presente. Pra ganhar um presente, todo mundo é santo, todo mundo vai numa igreja, toma a hóstia, vai na outra, se batiza, né? Isso é muito complicado, né, pastor? Eu separei algumas perguntinhas aqui que são um pouco mais delicadas, que o pessoal faz nas nossas redes sociais, né? Queria perguntar pro senhor. Deixa eu ver aqui, ó. Vejo que existe tanta influência da igreja para o cristão fazer parte da política como vocês. Vamos ver aqui. Essa aqui não, tem uma que era bem preocupada. A igreja tem influência na política? O senhor acha que a igreja tem influência? Ela coloca e tira candidato? O senhor acha isso bom? Não, eu acho que a igreja ela tem que se posicionar. Né? Hoje na nação brasileira, quando se fala de igreja, não estou falando de uma denominação. Né? Vamos falar igreja de Cristo. Vamos falar de igreja como um todo, o corpo de Cristo na nação brasileira. Eu creio que o corpo de Cristo na nação brasileira tem um peso enorme. Se cada um que faz parte do corpo de Cristo da igreja soubesse o seu potencial nas eleições, no voto, com certeza nós poderíamos mudar a página do Brasil. Né? Com certeza, nós íamos eleger gente comprometida com a verdade, com a honestidade, com a justiça, sem interesse próprio. Esse negócio de entrar na política para ficar rico é uma besteira. Pode até ser que ocorra com corrupção, mas gente séria, você não fica rico por causa da política. Pelo contrário, se bobear, você fica até mais pobre, viu? Porque o pedicho é enorme. Né? Então, porque é esse conceito que se tem de corrupção dentro da política, né? Dos esquemas, do joguinho. Exatamente. Eu, graças a Deus, estou aqui na Câmara de Vereadores, Lucas. Nunca ninguém falou para mim ou veio
solicitar ou pedir ou fazer algum tipo de proposta de indecência, de corrupção. Até porque eles conhecem a minha posição, né? Então, nessa área, assim, vejo a importância da igreja como um todo, se posicionar, colocar a cara para bater em defesa do órfão, da viúva, né? Em defesa da verdade, da honestidade, né? Então, o próprio Jesus falou isso, né? Sobre a verdade, dizendo: eu sou o caminho e a verdade. Então, a verdade é fundamental para nós, né? Então, a igreja precisa se posicionar. Entendi. A igreja, na verdade, é o divisor de água nessa eleição. Para onde a igreja pender, elege o candidato. Entendi. O senhor, se fosse convidado, por exemplo, uma bancada evangélica, eu não sei como é que faz para chegar até lá. A gente até recebeu essa pergunta. O senhor toparia entrar? O senhor não toparia entrar? Como é que o senhor olha essa divisão dentro das bancadas? Não, né? porque a política é assim, viu? Tem a bancada evangélica, tem a bancada, que eles falam, a bancada a favor da liberação. Infelizmente tem lá no Congresso Nacional da liberação da maconha, tem gente a favor da maconha lá, né? E aí tem a bancada da ideologia de gênero, tem a bancada... Cada um, por isso que as nossas eleições é por segmento. Então, qual é o meu segmento? São os evangélicos, meu segmento é essa, né? Os outros segmentos é a área da advocacia, então ele vai defender isso, vai ter a bancada só... Perfeito. Ruralista que tem no Congresso Nacional. É verdade. Então, com relação a isso, não vejo nenhum problema, até porque... se você tiver unido com mais um lá, você vai ter uma força maior. Se você está sozinho, Mandurinho não consegue fazer, né? Sozinho ela não consegue fazer o gol. Então, então, eu acho que essas bancadas fortalecem. Nós temos aqui na Câmara de Vereadores uma bancada de evangélicos, né? Sou eu e tem mais 3 aqui. Entendi. Tem o Obadias, que é da Assembleia de Deus, tem o Juarez de Jesus e tem o Daniel Antunes. Somos evangélicos lá. Então, assunto relacionado a igreja como um todo, o lado de princípio. Certo. Então a gente vocês se unem para defender esses valores. E o que mais preocupa o senhor, pastor, nesse tempo de eleição? Hoje, eu acho que cara, abertamente aqui, porque eu sempre, viu, Lucas, antes de eu me filiar a um partido, eu procuro saber a ideologia daquele partido. Perfeito. Né? Então, hoje eu estou no PL. Não sou aqui partidário, mas estou no PL, um partido onde tem a liberdade. Né? E eu relaciono muitas vezes um partido, o estatuto do partido, que me dá total liberdade de eu pensar e agir de acordo com princípios e valores cristãos. Certo. Agora, tem alguns partidos por aí que dentro da ideologia, dentro do estatuto do partido, já coloca um formato, ou seja, a favor do aborto, ideologia de gênero, né? E tem hoje o partido da esquerda, que tem hoje, eu não sou extremo, viu? Eu acho que todos os extremos são perigosos, por isso que a igreja ela é moderada, equilibrada. Nós somos o sal pode ser positivo quando ele coloca dentro do tempero normal. Né? Agora, se você colocar, não tiver sal é ruim, se tiver muito sal é pior, né? Então... A igreja ela é moderada, equilibrada. Então, eu penso, viu, que hoje a esquerda, e tem hoje um partido da esquerda, que tem um candidato, um ex-presidiário, na verdade, que quer voltar ao poder. Né? E todo mundo sabe, o cara foi condenado na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, por 9 juízes. Eu não acredito, nem você acredita no Papai Noel, até por ser cristão, né? Nem acreditamos no coelhinho, né? É verdade. Então não acredito na inocência dele. Ele foi condenado por 9 juízes, né? Não é 1 nem 2, são 9 juízes. Então, Lucas, nós temos que ter cuidado porque eles vão vir com todas as forças para tentar tomar o poder novamente. Perfeito. Né? E principalmente colocar os valores que eles acreditam, né? Tirando os valores que Bolsonaro tem os seus defeitos, né? Eu não defendo o Bolsonaro, pessoa, mas eu defendo a bandeira que ele levanta, que é o princípio da família, que é
contra o aborto, contra a ideologia de gênero, que é contra a corrupção, enfim. É um governo que até agora não teve corrupção nenhuma. Né? Então, a esquerda vem com esse intuito de impor a sua ideologia na nação brasileira. A ideologia de gênero nasceu no governo do PT. Sim. Eu me lembro do decreto da Dilma Rousseff, em 2009, aonde ela estabeleceu um decreto dizendo, olha o decreto dela. O decreto dela era destruir a família tradicional para construir uma nova família. Né? E a gente sabe que a família tradicional é o casamento entre um homem, uma mulher e seus filhos, a partir daí. Né? Então, o decreto dela, do PT, que está dentro do Estatuto do PT, da esquerda, desconstruir a família. Esse é o objetivo, desconstruir a família. Sim. Né? Então, eles vêm com esse intuito. A cartilha socialista do Marcuse, ele fala isso, né? É acabar com a família tradicional, é isso. Eles perceberam que é através da família que a gente destrói a sociedade, né? Então... E a gente sabe, né, Lucas, que família, a criação, foi Deus que instituiu a família, Deus que criou lá o homem e a mulher, né? E Deus tem zelado todos esses anos e milênio aí em favor da família. Sim. E Jesus veio, e o primeiro milagre que Jesus fez foi justamente num casamento. Ele poderia fazer os sinais em outros locais, quem sabe ressuscitar um morto, curar, mas o primeiro milagre que ele fez foi num casamento. Tal é o valor e a importância que Jesus dá para uma família, para um casamento. Né? Porque ele sabia que o eco que aquilo traria na sociedade, ele sabe o eco que um casamento traria na sociedade, porque talvez o pessoal não entenda, nossos alunos ele já falou bastante sobre isso, que o casamento em si, ele é algo muito importante para a sociedade, né? Então era uma vergonha muito grande para a família, né? Então olha a importância daquilo, né? Olha como a família fica mal falada, como Jesus teve o cuidado de inaugurar o seu ministério nessa instituição que a gente defende tanto, né, pastor? Então. E o inimigo tem se levantado, né? Muito, né? Muito. Para ver os casamentos, história, tudo, né? Se a gente pode olhar assim para o senhor, 3 décadas de ministério, é difícil hoje os pastores passarem da sua primeira década, né? Então, é verdade. Eu fico feliz, viu, Lucas? Porque além de estar hoje na política, né? Estou como vereador, mas sou pastor, tenho assim a alegria de poder dizer que todos os meus 3 filhos, né? Hoje eu tenho 3 filhos, um veio aqui, o Neco, Sim. que é o meu menor. Depois tem o do meio, que é o Mateus, que está em São Paulo, Sim. no Ministério do Dunamis lá. Sim. E tem o último, que é o Lucas, né? Que é cantor também, é pastor. E ele está assumindo o ministério agora, né? Na igreja local. Então, eu me sinto assim satisfeito e honrado pelo meu Deus de poder gerar no coração deles não um fardo de ser pastor, mas de ter essa paixão, esse amor pelo reino de Deus, pela obra do Senhor. Né? Isso é muito lindo, né, pastor? Assim, a gente traz o senhor aqui para a gente conversar justamente para as pessoas entenderem que a gente não está defendendo partido, a gente não está defendendo candidato, a gente tem que entender a nossa responsabilidade como cristão, né? A gente tem que entender a nossa responsabilidade da nossa fé, de conhecer o Deus que a gente serve, os princípios do nosso Deus, e entender que a seriedade que o impacto que a política traz na nossa vida, né? E deixar de ser tabu. Entender, poxa, olha, uma canetada pode mudar o rumo de uma nação, né? E a gente tem... A gente conversou nos bastidores não, acho que foi já na nossa conversa, né? Sobre Saul. Então ele foi eleito pelo povo, né? O povo elegeu ele e arcou as consequências. A gente tem que entender a nossa seriedade, como é que pastor? foi, né? Se você vê a história de Israel com Saul, foi uma desgraça, né? Quantos foi vergonha, reis, né? Não é? Então, até chegar Davi, quantos anos, né? Então, levou de sofrimento, porque o povo escolheu errado. O povo escolheu errado, né, pastor? Então, ele escolheu pela aparência, né? Então... E a gente conversou aqui sobre princípios, a gente não está defendendo partido, a gente está só falando as realidades que aconteceu da história que está aqui para todo mundo ver, né? Então, pastor, eu agradeço assim, o senhor ter conversado com a gente de maneira tão branda, de maneira tão apartidária, né? Mostrando o trabalho do senhor como vereador, o trabalho do senhor como pastor, os frutos do ministério do senhor. Então, eu agradeço.
Eu queria pedir para o senhor se o senhor tem algum conselho para dar para aqueles que nos ouvem sobre esse assunto de política. Então, dizer a igreja como um todo, falam igreja como corpo de Cristo, né? Nós como igreja, nós temos que ser a luz para esse mundo. Você tem que estar inserido não só na política, mas em qualquer área da sociedade para fazer a diferença. Porque a sociedade como um todo clama pelos filhos de Deus. Né? Então, você que está aí, entre na sociedade para fazer a diferença. Né? É no poder judiciário, é no poder executivo, é no poder legislativo, em qualquer área da sociedade. Eu quero ser pastor, eu quero estar dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil ser cristão. É verdade. O maior desafio nosso é justamente lá fora. Né? É lá que nós somos o sal e somos a luz para esse mundo. Então, incentivo você, jovem, não se isole da política. É importantíssimo que você, jovens, possam estar inseridos na política, conhecer um pouquinho sobre a política, conhecer um pouquinho a história da igreja. Aí tem um mundo bíblico aqui para te dar ensinar, uma aula, né? Tremenda aí sobre a história da igreja, desde o início. Exato. Né, para que você tenha um conceito mais claro a respeito da importância da igreja. Só voltando um pouquinho, eu me lembrei do senador José de Arimateia, que era um senador, né? Você sabe que foi ele, ninguém, nem os apóstolos, olha os apóstolos de Jesus, Pedro, Tiago, João, nenhum teve a autoridade de chegar perante Pilatos e solicitar o corpo de Jesus. Quem foi lá? Foi justamente um senador da República da época, um homem conceituado, um cristão autêntico que amava Jesus, que amava o reino de Deus, foi lá e pediu o corpo de Jesus. Isso dá uma simbologia para nós, a importância que nós, políticos que conhecemos o Senhor, o corpo de Cristo ali, nada mais é do que a igreja hoje. Nós temos essa defesa em favor da igreja do Senhor. Homem só, né? Olha só, né? A importância da autoridade de um homem. Só para dizer que você tem que estar inserido também na política. Legal, pastor. Poxa, eu agradeço mesmo esse bate-papo, tá? Eu acredito que foi muito enriquecedor para quem está ouvindo e assistindo a gente, para poder trazer essa clareza, sabe? Não foi uma conversa pesada que a gente sai aqui, poxa, ofendeu eu desse lado. Então, assim, eu agradeço realmente essa posição do senhor de ensinar e instruir mesmo, né? Eu me senti aqui instruído conversando com o senhor e acredito que o pessoal de casa também. Muito bacana, Lucas, muito bacana. Não conhecia a estrutura de vocês, tem uma estrutura maravilhosa. Obrigado. Você que assiste, ouve, faça, né? Entra nesse curso de teologia, você tem a oportunidade, mesmo na sua casa, no seu trabalho, de fazer esse curso. Né, aprender é online, você está na sua casa, está aprendendo, né? Sim, exatamente. Então, e eles têm uma estrutura aqui tremenda, viu? Obrigado, pastor. O pessoal tem vontade de conhecer vocês. A gente. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Obrigado pelo seu tempo, tá? Quero agradecer o pessoal de casa que assistiu a gente até agora e que essa conversa não tenha despertado em você essa divisão que o mundo tenta colocar, né? Fazer a gente escolher entre um e o outro, mas à luz da palavra entender que nós somos sal da terra e luz do mundo, como o pastor explicou pra gente, e que a gente pode sim fazer a diferença na nossa sociedade, desde o nosso conteúdo intelectual, teológico, espiritual e principalmente nas nossas decisões da política. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com o pessoal da sua igreja, da sua comunidade, deixe seu comentário aqui embaixo, vai ser importante pra gente ouvir o que você tem pra falar pra gente e ter acompanhado a gente até o final. Obrigado por participar desse MBcast e até o próximo conteúdo. Fica com Deus.